Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham passado bem. Nesse vídeo eu quero falar sobre o testemunho que João Batista deu do Senhor Jesus. Seu testemunho se divide em duas partes. A primeira parte está em João capítulo 1, a partir do versículo 15, e a segunda parte está também em João capítulo 3, a partir do versículo 22. A primeira parte tem 4 pontos e a segunda parte tem 6 pontos. Quero falar particularmente cada um desse ponto com você. A primeira parte e o primeiro ponto do testemunho de João ele reconhece a eternidade do Senhor Jesus. Ele diz que Jesus é antes dele. E João aqui não se refere a partir do nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu primeiro. Humanamente falando, ele nasceu primeiro do que João, 6 meses. Então aqui João está dando o testemunho de que Jesus é eterno. Ele sempre existiu. E isso é importante nós sabermos disso, porque Jesus não passou a existir a partir do ventre de Maria. Jesus sempre existiu. O evangelista João, ele fala aqui no Evangelho de João que Jesus era o Verbo desde o início. Ele era o Verbo que estava com Deus e era Deus. E o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus se fez homem. Mas Jesus sempre existiu, ele é eterno. O segundo ponto da primeira parte João testemunha que Jesus foi ele que introduziu no mundo a graça e a verdade de Deus. A graça salvadora e a verdade que liberta e que santifica o ser humano. O terceiro ponto, ele afirma que o Senhor Jesus se manifestou para revelar o Pai, ou seja, o Pai se manifestou na pessoa de Jesus. O escritor de Hebreus fala disso, dizendo que Jesus é a expressão exata de Deus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então aqui João está dando esse testemunho maravilhoso. Quando você lê o Evangelho de João, você pode entender. E o quarto e último ponto aqui da primeira parte do testemunho de João João apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava num certo lugar e de repente Jesus passa e ele aponta, mostrando para o povo que estava ali que aquele era o Cordeiro de Deus. A segunda parte, o primeiro ponto, João dá um testemunho dizendo de que a mensagem de Jesus ela era e é celestial, não era terrena. Segundo ponto, ele afirma que Jesus é o esposo da igreja. O Senhor Jesus é o esposo da igreja. A igreja tem um relacionamento com Cristo Jesus, o Senhor. Terceiro ponto, ele afirma também no seu testemunho que convinha que ele, João, saísse de cena para que Jesus entrasse e crescesse na pregação, nos sinais e no ensino do reino de Deus, como aconteceu. Jesus operava milagres, Jesus ensinava e Jesus pregava. Então João diz: convém que ele diminuísse para que Jesus crescesse, tomasse forma naquilo que Deus tinha para fazer. O quarto ponto, ele testemunha que Jesus é do céu, é de cima, ele não é e não era terreno. O quinto ponto, ele afirma que Deus não deu o Espírito a Jesus por medida, ou seja, Jesus tinha a plenitude nele, como Paulo fala, que em Cristo habita
toda a plenitude da divindade. Então Deus não deu uma medida, porque Jesus tem a plenitude de Deus. E último e sexto ponto, ele afirma que o Pai entregou a Jesus todas as coisas. Isso aqui é o testemunho de que João recebeu de Deus e estava agora passando, ministrando para as pessoas daquela época. E o Espírito Santo deixou os evangelhos, a palavra de Deus, para que nós também hoje possamos ler e ouvir e acreditarmos e recebermos o testemunho que Deus deu a João a respeito do Senhor Jesus. E quando recebemos, amados, é bênção de Deus para nós. Resumindo, tudo isso aconteceu porque o próprio João, ele fala que aquele que mandou ele batizar, falou para ele: aquele a quem ele visse o Espírito descer em forma corpórea de pomba, era aquele que era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Então ele viu, testemunhou, e hoje temos escrito para que quando nós lermos e ouvirmos, nós também venhamos crer no testemunho que Deus deu do Senhor Jesus. Forte abraço, em nome de Jesus.